Esse é o podcast da Anitec, Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa. Vamos bater um papo hoje com a Sali Reis, gestora da Universidade Corporativa da ArcelorMittal. Sali, prazer ter você aqui conosco, Sali. Que bom você estar nesse momento para bater aquele papo com a gente sobre educação corporativa e inovação. Você pode falar um pouquinho sobre você, Sali? Obrigada pelo convite. Ah, Estou muito feliz da gente ter inaugurado esse momento, né? sim. Eu estou hoje à frente, estou liderando esse processo da educação corporativa, a nossa universidade, né? Tenho muito orgulho de estar liderando um time muito competente sobre esse processo, né? A gente tem uma universidade, ela chama ArcelorMittal University, e ela tem campus espalhados pelos países que ela faz participação. Então, a gente tem iniciativas que se desdobram. E o processo para a gente, né, é um processo que a gente, ao mesmo tempo que pensa em educação corporativa, a gente pensa no poder da aprendizagem, principalmente nos dias de hoje, quando a gente pensa em todos os desafios que a gente tem. A gente tem alguns segmentos, então, hoje a gente está situado no segmento de longos, mas a gente também tem outros parceiros e outros segmentos que representam a ArcelorMittal no Brasil. E você percebe, assim, se você pudesse indicar, quais são os programas atualmente que vocês estão gerando pela Universidade Corporativa? Acho que tem talvez um Ibope, vamos falar assim, né? Um Ibope que os colaboradores participam mais. Como é que vocês estão trabalhando isso dentro da universidade? Ótimo. Eu diria para você que a nossa plataforma, ela é o que a gente vem trabalhando mais forte e inclusive com estratégias de fortalecimento atual, né? Então, a gente tem modelos e-learning que são programas, né, e que a gente dá a oportunidade também não só dos programas que existem, mas dos nossos próprios empregados criarem e hospedarem programas na plataforma, o que para a gente é intencionalmente importante, né? Fazer com que cada funcionário, cada empregado nosso seja um aprendiz intencional, né? E queira produzir conhecimento e queira também criar plataformas. E quando a gente pensa no campo técnico, né, nas nossas operações, a gente já tem, vou citar um curso que foi muito procurado e foi muito bacana, metalurgia para não metalurgistas, criados inclusive pela unidade. Então, a gente vem fomentando estratégias para que cada um dos empregados possam, né, e os facilitadores, multiplicadores possam criar iniciativas nesse sentido. E como é que você vê o desenvolvimento de lideranças, por exemplo, dentro da Arcelor? A universidade corporativa, ela está focando a questão do desenvolvimento de lideranças? Existe algum programa ou vocês vão criar ainda? Ótimo. O campo da liderança a gente vem trabalhando bem forte, assim, é um processo bem intenso nos últimos anos. Eu diria que até nos últimos 3 anos a gente vem com uma estratégia forte de preparar a nossa liderança para o futuro. Então, a gente tem uma academia de liderança com cerca de 550 líderes, que a gente movimenta ações, né, ações por pipeline, e com jornadas, a gente tem um programa que chama M-Líder, a nossa escola, e a gente movimenta programas com jornadas específicas. Então, jornadas de fortalecimento, jornadas de preparação para o próximo pipeline, jornadas de transição para quem está chegando no novo pipeline, principalmente aqueles líderes que estão assumindo uma primeira oportunidade de gestão. E tem sido, né, um programa muito consolidado. Sim, e me explica uma coisa, Sali, a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre o papel que essa universidade corporativa tem para a empresa, mas a gente também compartilhou a nossa preocupação com a juventude, né? Como preparar essa juventude para ingressar, por exemplo, numa empresa como a ArcelorMittal, como vocês recebem dentro da universidade corporativa esses novos colaboradores? Ótimo.
Você fez duas perguntas importantes. Eu acho que a universidade, ela sem dúvida é uma ferramenta estratégica numa organização, porque você tem a possibilidade de gerar engajamento com a universidade, de gerar conhecimento e um conhecimento atrelado à estratégia da empresa, né? Então, eu diria que seguramente é uma ferramenta importante para ser fortalecida. E nesse sentido, a Anitec contribui muito, né, não só com as possibilidades de conexões, mas com o fortalecimento do símbolo que é a universidade e o que a gente precisa fortalecer. Então, acho que eu não sei se eu estou te respondendo a primeira, mas Sim. eu acho que é um veículo de fortalecimento e de engajamento, porque a universidade é uma potência, principalmente pensando no futuro, e aí quando você traz os jovens, né? A gente cada vez mais precisa pensar numa educação digital, a gente precisa inovar as formas, né, de produzir e de sair de uma educação passiva, porque a gente sabe o quanto hoje, com todos os veículos de comunicação, rede social, todo esse processo mudou, a gente mudou a forma de aprender, né, e num ambiente de constante mudança, onde Uhum. aprender é um diferencial importante. Esse é um tema que a gente vem, inclusive, revisitando a nossa estratégia, porque inovação e aprendizado são dois ativos importantíssimos e dois ativos desses jovens, né? Quem vai beber disso, quem a gente precisa preparar e engajar são os jovens que vão, né, Hum. fazer diferente e que vão aprender de uma forma diferente, já estão aprendendo de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar a isso. E como é que você está vendo essa questão da inteligência artificial? Você acha que ela vai tirar o emprego das pessoas, dos profissionais? Você acha que ela pode ser uma oportunidade para a educação corporativa na ArcelorMittal ou uma ameaça? Ótimo. Essa é uma pergunta do momento, né? Eh, a inteligência artificial, na minha visão, eu acho que ela precisa ser um facilitador e um acelerador dos nossos processos. Então, se a gente pensar que aquilo que é passível de ser, né, talvez aí padronizado, duplicado e até questões mesmo, né, analíticas, pode ser feito por uma IA e isso vai facilitar seguramente o trabalho de muitas pessoas. Então, eu penso que a gente tem que saber usar a ferramenta para potencializar, né, não só o resultado da empresa, como é o alvo, né, de qualquer organização, mas também das pessoas. E que nesse sentido é muito importante o compromisso que a gente precisa ter de formar a nossa população. Então, eu acho que pensar num comportamento digital, na importância de criar academias de preparação, né? É como se a gente pensasse aí num reskilling, no upskilling, né? Do nosso compromisso de gerar um impacto positivo para que a nossa população fique preparada, né? Para não só se adaptar a esse movimento, mas também entrar nesse ritmo e gerar valor para a organização dentro desse novo contexto, né? É. E, bom, agora a Universidade Corporativa da ArcelorMittal é associada à Nitec. Eu gostaria muito que você, né, comentasse conosco sobre essa filiação, como é que você está enxergando isso, o que isso está representando para a empresa, para a universidade. Ótimo. Bom, eu recebo isso com muito orgulho em nome da ArcelorMittal, né? Porque a Anitec tem um papel institucional muito importante, regulador muito importante também, e de valorização, né? Um papel simbólico muito importante para a gente enquanto universidade corporativa. Então, eu acho que poder fazer parte, poder se associar, né, e estar junto com empresas de peso, como a gente tem, né, os parceiros aí que também são filiados, seguramente dá a possibilidade de trocas, de aprendizado, de aceleração técnica. Então, é um veículo super importante que a gente se sente muito honrado de estar participando. Ah, que legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Nós certificamos, né, a Universidade Corporativa. Foi um prazer, né, conceder o selo de qualidade das universidades corporativas. Como é que foi essa questão para vocês receber o selo de qualidade? Bom, primeiro, reforçar meu agradecimento. A gente recebe com muito orgulho porque
é um processo, o selo é uma acreditação, né? Então, já estar dentro desses requisitos, né, desses pré-requisitos para estar certificada, seguramente já reforça um caminho, um padrão, né, importante que a gente busca, né? E o selo, a certificação, ela tem muita importância, porque é um padrão de ensino, é uma organização de metodologia, é uma acreditação de credibilidade, né? Então, e o selo traz também possibilidades de avanço, né? Que a Anitec é especialista nisso, então eu acho que regula um padrão de ensino, um padrão de evolução que a gente precisa, né? E aí eu reforço que a gente ficou muito feliz e te agradeço. Né, eu penso muito, Sally, que essa questão da certificação, né, vai ajudar também as universidades corporativas e os gestores a fortalecerem as suas ações de educação corporativa. A gente precisa expandir e propagar as universidades corporativas no Brasil como uma forma de expansão e também de desenvolvimento desses colaboradores para que eles possam enfrentar esses desafios tecnológicos, os novos empregos que estão surgindo, os novos espaços de trabalho. Então, a educação corporativa, ela tem sido uma solução importante, um caminho para combater o apagão de mão de obra, uma fonte de construção e disseminação de conhecimentos muito particulares para as empresas, né? Às vezes, os jovens, por exemplo, com a questão da inteligência artificial, como é que eles vão aplicar e como eles vão se apropriar disso dentro do espaço do trabalho no cotidiano, né? Sem dúvida, acho que você tem toda a razão. É um desafio a gente pensar bem na linha que você trouxe, no envelhecimento da nossa população, né? Quando eu penso em indústria, a gente, né, representando aqui esse segmento e pensando sobre ele, a gente tem uma ameaça muito grande de um envelhecimento da população e de baixa atratividade, inclusive, desses jovens que vêm com outras, né, com uma nova geração, enfim, com um outro mindset que nem sempre vai ser atrativo a esses ambientes. Então, para a gente é super importante pensar em novas maneiras, e eu acho que a Anitec traz isso, né? Porque não é só a educação corporativa, mas é pensar a inovação, né? A Sim, educação a serviço dessa inovação, sim. que é um ativo super importante no contexto do trabalho, né? E que a gente está muito interessado e precisa muito mesmo pensar, dialogar, trocar, interagir com novas maneiras para que a gente possa gerar mais engajamento. Porque no fundo é isso, né? A gente Sim, precisa manter e aumentar a nossa atratividade e modernizar, atender aos novos tempos, né? Por isso que eu trago muito o aprendizado, porque ele é uma constante. A gente vai precisar se moldar e aprender o tempo todo, adequando a essa realidade, né? sim. E eu acredito na questão do ecossistema. A associação vem procurando estimular o fortalecimento, né, das universidades corporativas e trazendo essa concepção do trabalho em rede, da interdependência entre as ações das empresas, do como é que nós, dentro do coletivo, vamos poder ajudar o desenvolvimento desses trabalhadores, dentro e fora das organizações. Então, Sally, vou dizer que foi um prazer enorme ter você aqui com a gente e vamos fazer mais podcasts para falar mais de educação corporativa, para falar mais de inovação. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para os nossos gestores, para os nossos associados, para a nossa rede, para o nosso ecossistema. Ótimo. Bom, obrigada. Para mim está sendo um prazer poder representar, né, a nossa realidade e mais que isso, de fortalecer esse movimento, que eu acho que seguramente é um movimento muito importante para a gente garantir a nossa representatividade.
As universidades corporativas têm um poder muito grande e eu gosto muito dessa parceria, dessa mistura que a Anitec proporciona da gente mesclar universidades públicas e privadas, né? Porque traz para a gente também caminhos diferentes, aprendizados diferentes. Então, para você que não é ainda afiliado, eu faço esse convite em nome da Eleonora, pela nossa prática, troca e pela profundidade também, que eu acho que mais que uma associação em termos de representatividade, é o que a Anitec se propõe da gente garantir novos espaços importantes para a nossa sustentabilidade e para o crescimento do país. Né? Sim. Que eu acho que colocar a educação a serviço também desse lugar que a gente precisa colocar cada vez mais, né? Então, agradeço muito obrigada, pelo convite. Sally, obrigada mesmo, viu? Gente, então, foi mais um podcast. Até a próxima. Você acabou de assistir a mais um episódio do Corporativo SA, o podcast da Anitec. Fique ligado para novos episódios e acompanhe a Anitec TV no YouTube para mais conteúdo sobre inovação e educação corporativa. Apoiados pela Ineraí, impulsionando a tecnologia e o futuro das empresas. Até a próxima!